Boa noite, então, de novo, pessoal. Agora valendo, né? Esse é a segunda videoconferência da disciplina de Políticas Públicas aqui do curso de Gestão em Saúde, o AB-URGS, né? E hoje a gente vai trabalhar especificamente o tema da avaliação, tá? Mas antes de entrar na avaliação, eu quero destacar duas coisas que me perguntaram, mandaram umas perguntas, né? Hoje eu não vou conseguir compartilhar as perguntas com vocês, porque minha rede está muito ruim e eu temo que se eu abrir qualquer outra janela aqui, eu não conseguir trabalhar, tá? Então, hoje não vai ter o compartilhamento das perguntas. Bom, antes de começar a falar sobre o tema da avaliação, eu queria trazer duas perguntas, dois comentários que vieram sobre os textos da aula passada. Tá? A primeira tem a ver com o desejo de encontrar uma categoria, né, um conceito que fosse universal às quatro chapéus do Mintzberg, né? E não tem, tá? Cada chapéu é um chapéu mesmo, cada situação é uma situação. E eu falei até na conferência passada, talvez não tenha ficado claro isso, eu prefiro usar o termo cidadão usuário de um serviço, né, do que cliente de um serviço. E cada chapéu é um chapéu, não tem um chapéu como de cliente que sirva a todos, tá? E uma outra pergunta é do texto do Berkovitch, que fala assim, a pessoa cita, né, para explicar o que se afirma no texto, que a administração pública está voltada para um modelo liberal de proteção dos direitos individuais e não para a implementação dos princípios e políticas da Constituição. A nossa Constituição, ela, no artigo 5º, ela coloca que nós todos somos iguais perante a lei, né? A gente deveria, então, trabalhar com o princípio da equidade aqui, né? De que é preciso, então, equalizar, né? Garantir uma equidade de acesso e usufruto dos serviços e políticas públicas. E o que acontece, na verdade, é que nossa administração pública ela não consegue garantir isso. Ela é uma administração pública que reproduz os interesses de classe, né? Que reproduz as relações de dominação e opressão de uma classe sobre a outra. E, então, a administração pública não é um espaço de correção dessa questão, mas é um espaço, na verdade, de reprodução. Tá? Ainda que se discute a administração pública, ainda que se reconheça que a administração pública é uma instância disputada, ela não é o espaço de resolução dos conflitos de classe, ela não é o espaço, ela não é o espaço de superação dos conflitos de classe, mas da sua reprodução. Isso já coloca a gente de cara no texto de hoje, né? No texto da Lígia Maria Vieira da Silva, sobre avaliação. Basicamente, esse texto está aqui por quê? Porque ele é um texto bastante simples, uma linguagem bastante simples, muito fácil de ser compreendido, né? Ou ter sua sistematicidade compreendida, pelo menos. E ele apresenta algumas questões para a gente que a gente não tem tempo de aprofundar aqui na disciplina, tá? Isso aí, vocês na sequência do curso, vocês vão acabar aprofundando, não é esse o espaço aqui, mas espaço de apenas apresentar para
Vou tentar ser bem objetivo nas minhas respostas para a gente garantir alguma compreensão, tá? Mesmo que a conexão falhe novamente. Bom, a ideia de trabalhar com o tema da avaliação é que vocês possam compreender que o que vocês vão fazer nessa disciplina se trata de uma pesquisa que vai ter um elemento avaliativo. Você, de alguma maneira, está avaliando uma política pública, tá? Ou um serviço público, ou um equipamento público, mas de preferência uma política pública. No texto ele apresenta uns 4 conceitos de avaliação, se eu não me engano, tá? O principal deles é aquele que ela traz do Bourdieu, né? Ele está chamando o conceito do Patton, né? De avaliação focada na utilização, que é a maneira de avaliar sistematicamente informações sobre alguns processos, né? Ou então fazer julgamentos sobre os programas. Depois ele traz do Ross e do Freeman, né? Que entendem como uma aplicação sistemática da pesquisa em ciências sociais para analisar programas de intervenção. Depois o do Contandriopoulos, né, também, que é a avaliação como um julgamento sobre uma intervenção ou sobre qualquer dos seus componentes com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão, mas ele fica com a avaliação do Bourdieu, né, uma avaliação baseada no Bourdieu, que é substituindo a ideia de intervenção para aquela de prática social, né? Então, a avaliação ela tem como objeto uma prática social. Essa prática pode ser uma prática do cotidiano. Então, pensem numa atividade do cotidiano dos serviços de saúde, dos equipamentos de saúde que vocês têm nas suas cidades, como uma vacinação, como as visitas da estratégia de saúde da família, né? Por exemplo. E você pode também pensar nas práticas sociais que têm a ver com o trabalho, né? Que tem a ver com uma dimensão mais ampla de como está organizado o trabalho, ou também como estão desenhadas as estratégias, como estão desenhados os programas, tá? Então, o que a gente está pensando aqui, como avaliação, na verdade, é uma análise, né? É uma verificação de como acontece uma prática social no campo da saúde. Essa prática social, como eu já falei um pouco no início do vídeo, ela se dá no contexto das relações de classe, tá? Então, nós não trabalhamos aqui com aquela suposição de que o poder público, né, de que a administração pública, ela é o espaço de resolução das contradições. Na verdade, nós compreendemos que a administração pública é um espaço em disputa, em que se disputa os serviços existentes em razão das contradições de classe que existem na sociedade, certo? Então, as práticas sociais são sempre práticas relacionadas com a defesa de algum interesse de classe, seja da classe dominante, de um grupo dominante, ou das classes populares, do povo, né? E as práticas, então, de saúde, as políticas de saúde, elas vão estar nesse escopo também, tá? Então, quando a gente fala em avaliação de saúde, a gente está falando da análise metodológica, né? Então, a gente parte de um método, de critérios, de categorias, para compreender como que existe uma ação social, uma prática social, seja no cotidiano daquele serviço, no cotidiano daquela ação, seja no seu nível mais estratégico, seja nas relações de trabalho, em qualquer contexto que seja no âmbito da saúde, tá? Então, essa é uma definição bastante simples. Mas é uma primeira definição e eu gostaria que vocês se ativessem a ela, tá? Quando a gente pensa, alguém pergunta assim, qual é a melhor forma de avaliar, tá? Não tem a melhor forma de avaliar. O que a gente tem são formas mais simples ou mais complexas. Quanto mais complexa, mais perto de uma avaliação real você vai estar, né?
As formas mais simples, elas têm um apelo que é a facilidade. Você olha para uma forma mais simples, como aquela que é colocada no texto, né? Primeiro lá, quando ele vai falar do espectro da avaliação, né? Ele vai falar da forma do senso comum. O senso comum faz avaliação também. Ele diz se o serviço foi bom, se os usuários foram satisfeitos, né? Se a população foi atendida ou não. Então, essa é uma avaliação bastante simples, bastante rudimentar. Ela nos dá uma ideia do que acontece já, né? Muitas vezes, até essas avaliações mais simples, elas são muito úteis no dia a dia. Você, no final do dia, você olha para o serviço onde você trabalha, né? Para o local onde você trabalha, e pergunta, bom, quem esteve aqui hoje saiu satisfeito? As demandas que foram feitas foram atendidas? E nessa conversa informal, você consegue ter uma ideia, né? Vislumbrar uma percepção do que aconteceu naquele dia. Só que isso não é uma avaliação sistemática, tá? Isso pode ser um critério a ser utilizado, mas não pode ser o único, né? Também me perguntam pela importância de avaliar o que já foi implementado. Por que é importante a gente avaliar o que foi implementado? Ora, porque sem a avaliação, a gente não sabe se o que foi implementado está alcançando os resultados esperados ou não. A gente só vai saber se o que está implementado alcança os resultados esperados a partir de uma avaliação. Outra pergunta que fizeram também diz respeito às características e atributos que são relevantes para avaliar as necessidades, né? Então, a gente pensa mais no contexto da avaliação prospectiva, né? Então, o que precisa ser melhorado, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação prospectiva. A gente quer saber o que precisa ser feito para melhorar. E para eu saber o que precisa ser melhorado, eu preciso entender o que está valendo hoje, né? Do que está implementado, o que vale, o que de fato está dando certo e o que não está dando certo. Isso é muito, muito importante. Pessoal, minha câmera que saiu aqui, eu estou reiniciando a câmera. Pronto. De volta. Então, você tem na avaliação a importância de saber identificar os indicadores, né? Quais são os indicadores que eu tenho que utilizar para poder garantir que a avaliação que eu estou realizando seja uma avaliação mais próxima da realidade? A pergunta que fica de fundo é possível que uma avaliação nos mostre realmente a complexidade de tudo que está acontecendo? Se a avaliação não permite compreender tudo o que está acontecendo no âmbito daquela prática, né, daquela ação, pelo menos é possível que a avaliação conduza a uma aproximação maior da realidade, tá? Então, quanto mais complexa essa avaliação, mais próxima da complexidade da realidade ela também vai ser. Bom, e você pergunta, então, você está me dizendo que eu preciso ter uma descrição de indicadores que seja complexa. Exatamente. Os indicadores, eles são fundamentais. Tá? E quando eu falo indicadores aqui,
não são apenas indicadores quantitativos, mas também indicadores qualitativos. Quando eu falo em indicadores, vocês sabem do que eu estou dizendo? Vocês têm uma compreensão do que são os indicadores? Os indicadores, eles são os instrumentos, por assim dizer, que nos permitem verificar se algo que foi planejado está dando certo ou não. Exato. Ele nos permite ver se algo está sendo efetivo ou eficiente. Ele nos traz uma medição, como diz o Jonatas, ainda que eu não goste da palavra medição, mas uma verificação, tá? Vou mudar para verificação, se você me permite. Uma verificação de até quanto do que eu esperava foi realizado, né? Então, pensa, por exemplo, aquele caso que ela traz no capítulo, né, no texto. Você vai fazer uma pesquisa, uma pesquisa populacional, né? Você vai fazer um levantamento populacional para poder ver, sei lá, a quantidade de pessoas, de vacinas necessárias para determinada doença. E você fazendo essa pesquisa, né, essa pesquisa populacional, você acaba descobrindo que há um gap ali, há uma lacuna a ser preenchida em relação a um outro problema, né? Então, você vai estipular que você precisa, sei lá, de quantas vacinas. Vamos supor que você tenha necessidade aí de 10 mil vacinas, tá? Essas 10 mil vacinas que você precisa, você vai contratar elas, você vai ter uma campanha de vacinação. E então, quanto tempo você vai querer que essa vacinação aconteça? Você vai estipular um prazo de, sei lá, 60 dias. Estou chutando, tá, pessoal? Estamos chutando. Como você vai saber se esse prazo de 60 dias é suficiente para que você vacine essas 10 mil pessoas? Quando chegar no 59º dia, você vê quantas vacinas tem, se sobrou e faz o que com essas vacinas, né? Então, a gente tem seria importante nesse caso criar um indicador de acompanhamento dessa campanha. Então, olha, se até o 30º, a gente tem que ter até o 30º dia tantas pessoas vacinadas, né? Vamos supor, 8 mil pessoas vacinadas. A gente sabe que as pessoas deixam para o último dia as coisas, geralmente. Então, no 45º dia, a gente tem que ter 8 mil pessoas vacinadas. Você cria, então, balizadores quantitativos, né? Mas isso é suficiente? Se tem fila, se a fila está muito grande, isso é um indicador qualitativo, né? Se as vacinas estão bem acondicionadas, você tem que criar mecanismos também qualitativos que garantam que você possa realizar aquela ação para alcançar o que você esperou. E aí no texto, a autora ela faz uma diferenciação entre efetividade, eficácia e eficiência. A primeira coisa que você tem que compreender é que efetividade e eficácia são critérios qualitativos, tá? Efetividade e eficácia são critérios qualitativos. Eficiência é um critério quantitativo. Eficiência diz respeito a recurso, ou seja, quanto recurso eu consegui economizar ou qual o gasto que eu tive. Exato, Camilo. Qual o gasto que eu tive e desse gasto, quanto eu poderia cortar.
Você tem aí, então, um parâmetro quantitativo que é o da eficiência. A eficiência nunca diz respeito à realização de um bom serviço, pessoal. Atenção! As pessoas acham maravilhosa a eficiência, ficam lá nos princípios da administração pública, né? O princípio da eficiência é uma maravilha. Às vezes não. Pensem, por exemplo, em medicações muito caras, né? Em um tratamento de saúde que seja muito custoso e que você tenha que fazer ele para apenas uma pessoa, em uma determinada cidade. Só uma pessoa precisa ser beneficiada por aquele tratamento de saúde. A prefeitura pode se eximir de fazer aquilo porque é só uma pessoa, afinal de contas, ele é muito custoso para só uma pessoa, então ele gera pouco benefício para o gasto que é. A vida como a saúde, né, e a vida como critérios de validade permitem fazer esse raciocínio? Não. Então, é preciso que vocês tenham em conta que a eficiência, como um critério referente a recurso, não nos dá a dimensão real do que pode ou não, do que é melhor ou não de ser feito. Tá? Ela coloca para a gente um desafio. Camila, a gente tem o princípio da universalidade aqui do acesso, a universalidade do acesso, né, e da integralidade também. Então, isso quebra um pouco essa lógica da eficiência, mas na saúde essa lógica existe muito. Eu participei de uma banca de um projeto de TCC, de um TCC, ano passado, em que a pessoa defendia, aliás, ia contra a judicialização das prefeituras em razão de medicamentos caros, né? Então, a gente inverte a lógica. A prefeitura tem pouco dinheiro, então ela não oferece medicamento. O paciente entra na justiça para garantir a atenção àquele o acesso àquele medicamento pela prefeitura. Isso não é errado. Né? Errado é você ter que usar uma lógica absolutamente quantitativa para verificar se um serviço é adequado ou não. Então, ao lado desse critério quantitativo, que é o da eficiência, quem diz, bom, a gente está gastando muito com o pessoal, a gente está gastando muito com a infraestrutura, a gente está gastando muito com o transporte, então é preciso cortar nesses orçamentos aqui, nesses micro-orçamentos, né, do pessoal, transporte e infraestrutura. Ou a gente está gastando muito com medicação, então tem que diminuir um pouco a medicação. Como é que a gente vai fazer isso? O critério da eficiência, ele não nos diz a melhor maneira de fazer as coisas. Ele nos dá a maneira menos cara, menos custosa, menos onerosa de fazer as coisas. A efetividade e a eficácia, por outro lado, são critérios qualitativos. Você tem lá um tratamento que está em fase de teste,
Pessoal, desculpem novamente, tá? Eu estava falando da eficácia e da efetividade. Bom, um tratamento que estava em fase de teste, tá? Se ele se mostra eficaz na fase de teste, ele pode ir a público, né? Ele pode então se tornar um tratamento utilizado em público e vai ter sua efetividade. Desculpem então mais uma vez, pessoal. Eu não vou nem colocar o vídeo dessa vez para ver se mantém mais estável, tá? Eu vou só falar. Então, a efetividade ela diz respeito a um critério qualitativo, né, que é a boa realização daquela ação, daquela prática. Aquela prática, ela atinge, né, ela realiza aquilo que foi o previsto de um modo satisfatório. Então, vejam que essa não é um alcance de resultado apenas numérico. Então, 100%, não é 100%. Ele permite você fazer um alcance de dado numérico com base no critério da boa realização, com base no critério da satisfação. Por isso que, quando a gente pensa em efetividade, a gente tem que pensar na relação entre monitoramento e avaliação. Eurico, essa é uma boa pergunta. Ajuda ou atrapalha? Não sei, né? Teria que analisar. Na eficiência, talvez atrapalhe. Agora eu só botei o áudio, pessoal. Não vai ter mais o vídeo hoje, porque tentando manter estável a conexão que está muito fraca. Eu fiz contato com a empresa aqui de telefonia e não consegui resolver, tá? Bom, voltando ao monitoramento e avaliação. O monitoramento ele é feito de modo contínuo ao longo de todo o processo, né? Ele é feito de modo, mesmo que seja de modo informal, muitas vezes, né? A gente vai registrando, vai tendo dados. Então, você no trabalho faz uma reunião de monitoramento. Então, pessoal, como é que foi essa semana, né? Foi bem, foi mal, o que deu errado, o que deu certo. Essas reuniões de monitoramento, elas podem, ao fim do processo, né, ao fim de uma campanha, ao fim de um item estratégico,
essas reuniões de monitoramento elas podem servir para alimentar uma avaliação, né? O monitoramento ele é feito ao longo da ação, ao longo do processo, para ir corrigindo, enquanto o processo acontece, o que pode ser corrigido, para ir melhorando, enquanto o processo acontece, o que pode ser melhorado. E para, claro, também ir mantendo, né, o que funciona funcionando. O monitoramento ele garante uma continuidade e uma correção de pequenos problemas ao longo do processo. Isso é uma coisa bem diferente da avaliação. Porque a avaliação ela tem um caráter retrospectivo, tá? Ela olha para o que já aconteceu como um todo, de modo, digamos assim, mais sistemático, mais global, né? E faz uma análise, né, da estrutura, faz uma análise dos recursos, faz uma análise mais ampla. O monitoramento ele é fundamental para a avaliação, mas a avaliação, uma avaliação bem feita, precisa de monitoramento. O monitoramento é mais pontual, Junuzane, exatamente. Ele é mais pontual. E a avaliação, ela consegue ser um pouco mais sistemática. Ela é um olhar retrospectivo, né? Você olha para trás, bom, para fazer essa ação aqui, essa prática social, quais foram os atores envolvidos, quais foram os interesses que estavam em disputa, qual era o objetivo proposto, o que foi realizado, essa realização foi efetiva ou não foi efetiva, ela teve efetividade ou não teve, houve economia de recursos, não houve economia de recursos, foi uma ação que foi eficaz ou não. Então, você consegue olhar, né? Por exemplo, numa campanha de vacinação, você olha a mortalidade da população-alvo ali e você consegue ter um dado que vai alimentar a sua avaliação. Mas a avaliação não é exclusivamente o número de mortalidade, né? Bom, e o que a gente está fazendo aqui hoje é pensar especificamente na avaliação como pesquisa, ou seja, na pesquisa avaliativa. Como que nós que somos a universidade, né, eu, vocês que somos aqui pesquisadores da URGS, como que nós como universidades conseguimos aportar para aquela ação que já existe, aquela prática que já existe, né? Então, vocês vão olhar para a estrutura, vão olhar para os recursos, vão olhar para o público-alvo, vocês vão olhar para vários elementos que constituem esse campo, né, dessa prática social e vão nele contribuir, vão aportar a ele. Vejam, isso aqui é um pequeno ensaio, é um breve teste, né, para que vocês realizem no futuro, possam realizar, né, se assim quiserem, um trabalho de avaliação mais complexo, né? Então, o meu objetivo aqui hoje é que vocês compreendam que o que vocês vão fazer na disciplina é uma pesquisa avaliativa, né? E no que essa pesquisa avaliativa muda da avaliação normativa ou da avaliação administrativa? Não há um bom projeto, não há um bom programa que não tenha uma instância de avaliação, né? Olha, Valdir, eu acho que é uma questão aqui de linguagem. O que você chama de pontual é o fato dele acontecer ao final, se eu entendi bem. E o que eu chamo de sistemático é porque ele vai olhar para vários pontos desse sistema, tá? Acho que é uma questão de nomenclatura aqui que está divergindo, mas a compreensão me parece bem. Exato, Camila. Bom, então eu quero que vocês se entendam que vocês aqui, mais do que profissional de saúde, ou além de profissionais de saúde,
vocês são pesquisadores. Tá? Vocês têm que se reconhecer como pesquisadores. Vocês têm que se colocar nos sapatos de pesquisadores. E vocês vão fazer uma avaliação que não está comprometida com, institucionalmente, por assim dizer, né? com a realização do programa que vocês escolheram, né? Da política que vocês escolheram. Por quê? É como se vocês tivessem uma carta branca, por assim dizer, para poder analisar, inclusive, o que não funciona, né? Porque muitas vezes na avaliação normativa, a gente tende a mascarar a realidade com dados que não correspondem ao que de fato acontece. E na pesquisa avaliativa, a gente não precisa fazer isso. Pelo contrário, a gente precisa que essa pesquisa contribua absolutamente para a realidade, né? Que essa pesquisa gere resultados que vão permitir que, se esses resultados forem adotados, forem ponderados pelo governo,
quando vocês vão avaliar uma pesquisa, realizar uma pesquisa avaliativa, é importante que vocês tenham em mente os critérios, né, que o autor, que a autora coloca lá no final dos atributos, né, que são cobertura, impacto, equidade e acessibilidade, né? Eu entendo que uma boa pesquisa, para começar, tem que ter isso, né? Claro, tem que levar em consideração também as idiosincrasias do local, né, onde você está realizando essa pesquisa, e as características daquela política pública, as características socioeconômicas do lugar. Porque pensa, por exemplo, você vai fazer uma campanha de prevenção de DSTs num local específico que seja absolutamente machista, tradicional e conservador, né? Essas características desse lugar vão ser fundamentais para que você avalie uma política pública de prevenção a DSTs, por exemplo, né? Ou uma política pública de prevenção a HIV/AIDS. Porque, para começar, num lugar desse, os homens e as mulheres provavelmente não vão querer, né? Não vão se mostrar muito adeptos ao preservativo, né? A camisinha. Várias outras características podem, inclusive, dificultar o acesso das mulheres aos serviços de atenção ginecológica, né? Eu imagino que vocês devem passar por situações parecidas com essa, se não no que diz respeito ao machismo e a uma sociedade machista ou conservadora, mas pelo menos vocês lidam com alguma característica específica de um local que vão influenciar diretamente na política pública. O vídeo, pessoal, vocês estão reclamando, eu sei que está muito ruim, tá? Mas quando vocês forem ver a gravação vai estar com toda a coerência, né? Porque, enfim, a sensação de desaparecimento minha vai diminuir, né? Ainda que não apareça lá a imagem, vocês vão conseguir ouvir de modo mais coerente, mais consistente. Se tiver um silênciozinho, só passar uns segundinhos que o silêncio vai sumir e a minha voz retorna. Eu não consegui responder a todas as perguntas, porque foram muitas perguntas e perguntas vieram muito específicas, tá? Então, eu tentei responder aqui de maneira mais geral ao que veio. E, claro, de novo, o que é importante para mim aqui é que vocês se entendam como pesquisadores que vão realizar uma pesquisa avaliativa. Isso é o principal, tá? Que vocês reconheçam em si mesmos os pesquisadores que estão realizando pesquisa avaliativa com aqueles critérios. Eu ressalto que esse modelo, né, por assim dizer, do Dona Bedian, não é um modelo muito bom, tá? Ele é um modelo bastante limitado e fraco. Esse trabalho é acumulativo, né? Lembrando, então, o trabalho da disciplina é acumulativo. A política que vocês utilizaram no Fórum 1, que é, por sinal, estão muito interessantes as políticas, tá? Muitas políticas interessantíssimas. Vocês devem usar de novo no Fórum 2, agora pensando nessa relação entre a universidade, ou seja, vocês, na realização da pesquisa avaliativa, a política e os cidadãos. Exatamente essa é a tarefa, Januzane. Como que a universidade, que são vocês fazendo uma pesquisa, interferem nessa política? Quais são os pontos que podem ser levados para essa política? A universidade, no caso aqui, são vocês, né? É quem está fazendo a pesquisa. Como que alguém que vai pesquisar aquela política específica
pode contribuir para aquela relação que vocês apresentaram entre o governo e os cidadãos. Eu acho que isso é o fundamental do fórum. Vocês são pesquisadores, Luiz. Vocês são pesquisadores. Essa é a atividade principal da semana. Como que vocês, como pesquisadores, podem contribuir para aquela realidade? Né? Como que vocês, como pesquisadores, conseguem alterar, ou se não alterar, mas pelo menos aportar alguma coisa àquela relação que, como eu disse, ou ela reproduz as desigualdades de classe, né? Ou elas, de alguma maneira, tentam corrigir as desigualdades de classe. Então, as políticas públicas, elas podem, muitas vezes, parecer que são políticas públicas progressistas, né? Que estão aí para auxiliar na mudança das condições de vida da população, mas, na verdade, elas existem para reforçar essas condições, para garantir que a população não se revolte, para garantir que a população não questione, para que ela fique quieta e satisfeita com o que ela tem, muitas vezes, né? Que é muito pouco. Então, vocês vão precisar pensar aí um pouquinho sobre como que a pesquisa que vocês podem realizar pode aportar a isso, né? Quais são os indicadores que vocês podem utilizar, quais são aqueles 8 critérios que estão no texto, né? Da eficiência, da eficácia, da cobertura, acessibilidade, equidade, do grau de impacto, né? Da consistência, como que aquelas... exatamente, Luiz. Como que esses critérios aí podem trazer contribuições para essa análise dessa política. Viviane, você foi bem diretona, né? Eu acho que mais ou menos isso. Não vou dizer que é isso, não. É mais ou menos isso. Porque você está falando aqui de uma relação, né? Uma relação entre governo e cidadão. E como que os pesquisadores, que são vocês, que são profissionais de saúde e também cidadãos, podem contribuir, podem aportar, né, com a pesquisa avaliativa aí. O modelo, pessoal, é o mesmo modelo da semana passada, né? Uma ação e uma réplica e uma tréplica, uma ação e 2 réplicas. Cada uma num dia da semana diferente, né? É para dar sistematicidade. Vocês podem ver que quando houve o engajamento de vocês, né, nos grupos em que houve mais engajamento de vocês, ao longo da semana, as conversas ficaram muito mais ricas. Quando não houve esse engajamento todo, as conversas não renderam muito, né? Eu não consegui, até por essa dificuldade de conexão, entrar em todos para fazer comentários, mas eu li a grande maioria das conversas e quando você vê, quando houve engajamento, quando as pessoas entraram sistematicamente e se vincularam, né, ao debate, o debate trouxe contribuições e nos casos em que isso não aconteceu, não foi bom, né? Então eu recomendo a vocês aí que sistematicamente entrem, né? Entrem um dia, façam sua ação, no dia seguinte façam sua réplica, ou 2 dias depois, enfim, como vocês quiserem, né? E o outro dia façam outra réplica ou a sua tréplica. Isso é fundamental para que vocês consigam realizar aí depois um bom trabalho final, né, da disciplina, que vai ser, na verdade, aí a junção do Fórum 1 e 2, mais a realização de uma pesquisa mais detalhada, né, com os critérios que vocês vão colocar, né, com um marco teórico aí que vocês vão desenvolver, que vocês vão adotar também para realizar essa pesquisa. Mas isso aí é assunto do próximo
Eu sei. E os tutores também sabem disso, Ana. Estamos de olho. Aqui não as coisas sem embasamento não valem. Sem ler o texto, sem contribuir, sem contribuição teórica, para a gente não vale muita coisa, não. Tá? Os tutores estão bem orientados aí a agir nesses casos. Como eu dizendo, semana que vem, então, eles têm outra videoconferência às 8 da noite. E se minha conexão aqui não estiver boa, eu vou me organizar para ir para outro lugar, para evitar essas interrupções que são muito ruins, não só para vocês, mas para mim também, né? Isso acaba com a minha linha de raciocínio, é terrível. E eu espero que assim que esteja tudo normalizado na próxima semana. Pessoal, eu não vou me alongar porque, afinal de contas, vocês têm outros compromissos, estão cansados também depois de um dia longo, amanhã trabalham, têm suas atividades, né? Então, despeço por aqui, peço desculpas mais uma vez. E, Paulo, elencar, né, os critérios que você vai usar para fazer essa pesquisa, no sentido de que essa pesquisa contribua para a relação entre governo e cidadãos. Tá? O que você precisa fazer nessa pesquisa para que essa pesquisa gere contribuições para os cidadãos e na relação com o governo, tá bom? Me despeço de vocês então, pessoal. Um grande abraço a todos, uma boa noite, até a próxima. E lá pela quarta-feira o vídeo vai estar disponível no Moodle, tá bom? E quem não conseguiu acompanhar hoje, acompanha na quarta-feira, a partir da quarta-feira, então, a gravação, tá? Peço desculpas aí pelas interrupções, pela falta de vídeo no meio do caminho, mas não estava no meu controle, certo? Abraço a todos vocês, então, mais uma vez. Tchau, tchau.